Oi gente, tudo bem? O meu nome é Grace, eu sou mãe da Alice, uma bebê de 1 ano e 10 meses, e no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês a minha história com o sono da Alice. Hoje ela dorme a noite toda e eu decidi compartilhar como ela aprendeu a dormir sozinha e dormir a noite toda. Foi um processo aí, e ela começou a dormir com 10 meses de idade a noite toda e graças a Deus dorme até hoje. Então eu decidi compartilhar com vocês porque assim posso te ajudar, às vezes você tá aí passando por esse processo também e te ajude de alguma forma. Então eu quero começar contando sobre o sono da Alice, né? Quando eu estava grávida eu já comecei a pesquisar sobre isso. Algumas amigas minhas que já tinham bebês falaram da importância de estudar sobre rotina, sono do bebê, porque faz muita diferença na vida do bebê, da mãe. Então eu já pesquisei sobre isso, seguia vários Instagrams de consultora de sono, li livros, li A Encantadora de Bebês, livros sobre isso, coisas sobre isso. Uma amiga minha me presenteou com um curso e eu também fiz esse curso sobre o sono do bebê, então a teoria eu já sabia até que, né, bem assim, já estava dentro do assunto. Mas quando o bebê nasce a gente vê que a teoria às vezes é bem diferente da prática, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu sabia sobre o sono, sobre a importância disso, sobre a importância da rotina e as associações e tudo mais, só que eu tive bastante dificuldade de colocar em prática no início. Na verdade, não é que eu tive dificuldade, eu não tinha força suficiente para isso. Toda vez que eu começava o processo de colocá-la no berço, de, né, tirar as associações, era muito difícil e eu desistia. Porque puerpério, eu tava muito cansada, tava muito estressada, o meu puerpério não foi fácil, eu vivia, parecia que eu tava num vulcão, a qualquer momento eu ia explodir, então realmente eu não consegui e eu deixei isso passar. Então, como que era o sono da Alice? Essa com as sonecas, tá? De que ela nasceu, sempre foi bem difícil. Eu acho que como qualquer bebê, ela queria muito colo, então ela dormia bem no colo, quando eu colocava ela na cama, quando eu colocava ela no berço, ela acordava, então não demorava, não ficava 10, 15 minutos de soneca que ela acordava. E tinha assim, raros dias que ela dormia 1 hora soneca. Então eu comecei a perceber que era muito difícil ela dormir sozinha ali no berço, ou na cama, ou no carrinho, aonde ela estivesse. Ela tinha que ser ninada e ficar no colo para ela conseguir dormir. E o que acontece? Quando o bebê não dorme bem a soneca, ele vai ficando irritado, né? Porque ele não conseguiu descansar. Então, às vezes que eu ficava colocando ela na cama, ela acordava, colocava ela na cama, ela acordava, ela ficava cada vez, né, mais irritada. Então, eu decidi deixar ela dormir no colo. Ela dormiu bem, dormiu assim, fez uma soneca de 2 horas. E o dia foi até mais tranquilo, porque ela dormiu bem. E assim foi. Então, o que aconteceu, o que se sucedeu-se, né? A Alice aprendeu a dormir as sonecas no colo e isso, gente, foi até os 9 meses de idade. Ela dormia todas as sonecas, desde recém-nascida, assim, que ela fazia 4, 5 sonecas por dia, 3 sonecas por dia, sempre todas as sonecas no colo. O que eu fazia era deitar um pouquinho com ela, mas ela aqui, porque se eu mexia, gente, botava a bichinha na cama, ela acordava. E isso foi até os 9 meses de idade. O que eu percebi? Que conforme ela ia ficando maior, as sonecas iam ficando mais curtas. Então ela não dormia mais aquele sono de 2 horas, 2 horas e meia, 1 hora e meia. Ela tava cada vez fazendo sonecas mais curtas e acordava toda esmagada, assim, sabe? Então eu percebia que ela tava muito grande pro meu colo, né? A Alice sempre foi um bebê grande. Então eu pensei, tá na hora de eu colocar essa menina pra dormir no berço. Então, com 9 meses de idade, eu comecei o processo de colocar ela pra dormir no berço. E eu fazia ela dormir, né? Ela sempre mamava, ninava ela um pouquinho e colocava ela no berço. De começo, sonecas de 10 minutos, sonecas de 15 minutos, mas eu me mantive firme. Às vezes ela acabava fazendo mais sonecas no dia, né? Porque como ela fazia soneca mais curta, ela tinha que fazer outra, né? Mas tudo bem, eu ia ali. Até que passou assim, acho que uma semaninha, um dia, quando eu fui colocar ela no berço, que eu fui colocar, ela automaticamente virou e ficou de bruço. E como ela já tinha 9 meses, ela já virava de bruço, desvirava, sentava, então não tinha problema, né?
E ela ficou de bruço e naquele dia ela dormiu uma super soneca. Eu acho que a partir dali ela achou uma forma que ela gostava de dormir. E assim ela dormia e ela conseguia fazer sonecas mais longas. Dali pra frente ela começou a fazer todas as sonecas no berço e dormia sonecas de 2 horas, 1h30, 2h30, até 3 horas de soneca. Ela dormia muito bem, todas as sonecas, e até hoje ela sempre dorme de bruço. Então a história com as sonecas foi assim, mas até nesse tempo, né, eu sempre fazia ela dormir primeiro no colo, né, quando ela tava assim, ferrada no sono, eu colocava ela no berço, e quando eu colocava, daí eu já ajeitava ela pra ela ficar de bruço, sabe, depois que eu vi que ela dormia melhor de bruço. Então, mas todas as sonecas ela sempre dormia primeiro no meu colo e eu colocava no berço. Daí a gente vai pro sono noturno, né, porque quando eu mudei as sonecas pra ela aprender a dormir sozinha, eu fiz tudo ao mesmo tempo, tanto o sono noturno quanto as sonecas, eu fiz tudo junto. Mas eu vou te contar agora do sono noturno. Desde que a Alice, a primeira coisa do sono noturno, que é a primeira dica, assim, que eu acho que ajudou bastante aqui, desde que ela chegou do hospital, a gente sempre fez uma rotininha noturna com ela, bem simples, assim. Então dava 6h30, a gente fechava as cortinas, deixava o quartinho mais escuro. Quando recém-nascida ela dormia no Moisés do lado da minha cama, e depois com 4 meses a gente colocou ela aqui no bercinho dela já. Então, independente do quarto, a gente sempre fazia a mesma coisa. Deu 6h30 da tarde, fechava as cortinas, deixava o local mais escurinho, dava um banho nela, colocava o pijaminha, ligava o ruído branco, ela mamava, eu esperava ela dormir e colocava ela ou aqui no berço ou no carrinho. Então, todos os dias a gente sempre fazia essa mesma rotina. Eu acho que isso ajudou bastante ela a ter essa coisa da noite, do sono, né? Pelo menos é o que aí os especialistas em sono dizem. E eu acho que realmente ajudou. É um bebê que dormia bem à noite. Ela acordava pra mamar e voltava a dormir. Então ela acordava 2, 3 vezes na madrugada, mamava e voltava a dormir. Sempre tem aqueles dias mais difíceis, né? Mas no geral sempre foi assim. Ela nunca foi um bebê de acordar muito na madrugada. Eu sempre tenho essa lembrança de que as sonecas do dia sempre foram muito mais difíceis pra mim do que o sono noturno. Porque ela acordava no sono noturno, eu dava mamar e ela voltava a dormir. E isso foi até os 6 meses e meio. Com 6 meses ela começou a introdução alimentar, começou a comer, né, comidinha e tal. Com 6 meses e meio, acho que foi na terceira semana dos 6 meses dela, a gente começou a dar janta pra ela, né. Então dá ali o salgado antes, né, do banho. Então a gente incluiu uma coisa na rotina da noite. A rotina da noite dela começava com a janta, a gente ia, escurecia o quarto, brincava um pouquinho com ela pra depois dar banho, mamar e dormir. Então a gente percebeu que logo depois disso, um dia, gente, ela simplesmente não acordou à noite, na madrugada. Eu lembro que eu acordei umas 3 da manhã com um peito enorme, pesado. Eu disse, meu Deus, a Alice não dormiu, meu peito vazando. Olhei na câmera, né, do que tinha no quarto dela, olhei pelo celular, ela tava dormindo, vim aqui conferir, que a gente é mãe, né, já fica preocupada. Estava ela lindamente dormindo. Ela acordou às 5h13, jamais esquecerei. Eu assim, meu Deus, Xande, Alice dormiu a noite toda, será que amanhã ela vai dormir? No outro dia ela dormiu, e no outro ela dormiu, e no outro ela dormiu. E daí, conversando com a nutricionista falou até pro meu marido, pro Alexandre, porque os dois trabalham juntos, né, a nutricionista do posto de saúde da minha cidade, e meu marido também trabalha lá. E daí os dois são colegas de trabalho, né, o Xande falou pra ela que ela estava dormindo a noite toda sozinha, sem a gente fazer nada. Aos 6 meses de idade ela falou, ela tá jantando? Daí o Xande, ela começou a jantar agora. Então, provavelmente, como a Alice sempre comeu muito bem, desde a introdução alimentar, gente, ela nunca negou comida. E ela pegou e falou, provavelmente, como ela come bem, ela comeu bem à noite, a janta, depois ainda mamou, então ela estava satisfeita e ela não acordou pra mamar, com fome. Ela conseguiu dormir no sono, né, e foi. E assim ela foi até os 8 meses de idade. Quando foi com mais ou menos uns 8 meses e meio, ela começou a acordar muito à noite, muito, várias e várias e várias e várias vezes, de 40 em 40 minutos, de hora em hora, sempre, e ela acordava e chorava, 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 porque estava nascendo mais um dentinho dela embaixo. Os dentes de baixo magoaram muito, e sempre de madrugada.
Durante o dia nem parece que estava acontecendo nada. Chegava de madrugada, o dente começava a incomodar ela. Então eu notei que não adiantava nem o peito, porque eu cheguei a dar mamar, às vezes vai que aquele dia ela tava com fome, né? Mas não, ela dava mamar, ela continuava a chorar e a madrugada assim. Até esse dente rasgar, né, e melhorar. Só que o que acontece? De madrugada, quando o bebê chora e o bebê não quer mamar e só quer chorar, a gente que é pai e mãe, a gente fica desesperado porque a gente só quer dormir, né? Ainda mais porque eles não acordam uma vez, acordam várias. Então pensa, a gente tava dormindo já a noite toda, várias semanas, do nada ela começa a acordar muito, todos os dias, várias vezes, gente. Tinha dia que assim, quando eu tava pegando no sono pra dormir, ela acordava, daí eu vinha, cuidava. Quando eu tava deitando, tava quase dormindo, ela acordava, era assim. E daí o que acontece? A gente fazia de tudo pra ela tentar dormir, né? Então balançava, ninava, andava pela casa, batia no bumbum, fazia psh, tudo que vocês imaginarem a gente fazia, cantava, fazia de tudo pra ela conseguir dormir. O dente rasgou, o dente nasceu e todas as manias que a gente criou pra essa criança dormir, ela ficou. Então, todo aquele sono maravilhoso de dormir a noite toda, ela não conseguiu voltar depois, quando o dente rasgou e a dor passou. Porque a gente tinha acostumado ela com aquelas manias. Ela já dormia no meu colo, né? Ela nunca dormiu sozinha, tipo, deitar e dormir. Mas ela já dormia a noite toda, né? E as sonecas ela já tava fazendo no berço também. Manias pra dormir. Então a gente tinha que embalar. Assim, eu já dava aquela ninadinha básica, né? Como ela dormia no meu colo, eu já dava aquela ninadinha. Mas assim, gente, a gente, nessa época dos 8 meses ali, para que ela acordava muitas vezes na madrugada, a gente fazia de tudo. Balançava, chacoalhava. Eu lembro que uma vez eu vi uma menina falando que imitar o som como se estivesse na bola de pilates, o bebê gosta desse movimento, e eu fazia esse movimento aqui pra ela dormir. Tudo que vocês imaginarem, ela realmente dormia com aquele movimento, hein? E daí o dente rasgou, né? O dente nasceu e as manias ficaram. E assim foi, 8 meses, 9 meses, até que eu não aguentava mais, gente. Eram madrugadas muito difíceis. Eu lembro que teve uma vez que eu me estressei, que eu gritei, que eu falei, para, chega, é hora de dormir. Hoje eu me envergonho com isso, mas fiz num estresse total e pelo menos aprendi com isso, né? Eu sempre falo que a Alice, ela tirou de mim o meu melhor e o meu pior, né? Todos os meus pecados mais escondidos a Alice colocou pra fora pra que eu enxergasse e graças a Deus assim Deus trabalhasse, né? Mas foi num dia desse que eu assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso ajudar ela a dormir. E daí eu lembro que naquele dia, que foi um dia muito difícil, eu tava até conversando com uma vizinha minha e ela me falou, Grace, o meu neto, ele dorme com uma naninha. Porque a criança, ela precisa de um aconchego, né? Ela tá acostumada com a mãe, ela precisa de um aconchego. Então quando ela acorda de madrugada e ela não tem a mãe, ela chora, né? E a naninha às vezes ajuda nisso. Sim, ó, a Alice tem uma naninha lá. Tá por aqui a naninha dela. Esta daqui. Ó, ela tem essa naninha, coitadinho do cachorro, tá assim, acabadinho, mas essa é a naninha que ela usa até hoje. E daí nesse dia, eu tava conversando com essa minha vizinha, ela falou, fica firme, mantém firme, ajuda assim ela a dormir que vai ser bom pra vocês. E naquele dia eu comecei, gente. Daí o que eu fiz, né? Eu tenho uma amiga minha, a Raquel. Raquel, amiga, se você tá assistindo esse vídeo, te amo, muito obrigada. E a Raquel, a gente teve filho praticamente juntas, assim, com 1 mês de diferença mais ou menos. E o bebê da Raquel dormia a noite toda, desde eu acho que 2 meses de idade, mais ou menos. Então sempre que a gente compartilhava dicas sobre maternidade, né, a gente falava sobre sono e tal, e ela me falava, ó, uma das coisas muito boas que eu fiz foi ensinar, né, o Levi a dormir a noite toda e tal. Então quando me deu esse clique de eu preciso ajudar a Alice a dormir a noite toda, a aprender a dormir a noite toda, né, fui falar com a Raquel, daí ela me deu várias dicas. Eram todas dicas que eu já tinha lido naquela época, lá que eu estava grávida, da teoria. E também, assim, no meu pós-parto, eu assistia muitos vídeos, eu via muito Instagram, porque eu sabia que eu precisava ensinar ela a dormir. Mas como eu falei, eu não tive força no meu puerpério pra fazer isso, eu não tive mesmo, gente. Mas daí, conversando com a minha amiga, a Raquel me dava muita força, daí eu fui, gente. Eu tenho anotado até hoje, deixa eu te mostrar, que nesse caderno eu anoto, eu comecei a anotar, né, desde o primeiro dia que eu comecei a fazer as rotinas da Alice e o dia do sono dela, ó.
Tá até aqui, quer ver? Ó. Sono da Alice. O dia que eu comecei foi dia 30/8/2021. O que eu escrevi embaixo? Iniciei tirando o balanço no colo. E aqui eu tinha todas as rotinas, todos os horários dela. Então aqui eu comecei a anotar toda a rotininha dela. O horário que ela acordava, o horário que ela dormia, a primeira soneca, quando ela acordava da primeira soneca, pra eu ter uma noção do sono dela, o horário que ela comia, tudo isso eu comecei a anotar. E páginas, gente, foi todo um processo. No primeiro dia, eu comecei tirando essas associações. O que são as associações do bebê, né? São as manias que o bebê tem pra dormir. Então o bebê só dorme se tal coisa, sabe? Então às vezes o colo da mãe, a chupeta. Tem gente que diz que a chupeta é uma associação boa, outras é ruim. A Alice ainda chupa chupeta, ela só chupa a chupeta pra dormir e eu ainda não tirei. Mas vamos lá, balançar, andar com o bebê no colo, fazer psh, bater no bumbum, são todas associações de sono. E a Alice tinha todas elas, né? Então eu comecei tirando do começo. No primeiro dia que eu decidi, eu fazia a mesma coisa na soneca da tarde e à noite, tá? Eu comecei naquele dia à noite já. Então, ela tomou banho normal, colocou pijaminha, ela veio aqui pro quarto, eu dei mamar. Eu nunca deixei ela dormir no meu peito, né? É uma das coisas que eu também acho que a gente tem que tentar evitar ao máximo que a gente consegue, o bebê dormir mamando, porque já cria uma associação de sono, né? Então ela nunca dormia mamando, mas ela mamava, tirava ela do peito, colocava chupeta e daí começava o processo de fazer ela dormir, de ninar, né? Nessa idade ela já não precisava mais arrotar, então era só dormir mesmo. Daí, o que eu fazia antes? Balançava, andava pelo quarto, fazia psh, batia no bumbum, tudo que vocês imaginarem. Então eu comecei parando de andar e balançar. Então ela mamou, eu dei a chupeta e sentada na cama, que eu tenho aqui no quarto, né? Eu só ficava psh, e dava tapinha no bumbum até ela dormir. E daí quando ela dormia, eu esperava ela dormir completamente, estar assim ferrada no sono, eu colocava ela no bercinho. Quando ela acordou de madrugada, eu fui vim do lado do berço e eu tentei não pegar ela no colo. Só tapinha no bumbum, tentava não conversava, não acendia a luz. O quarto da Alice sempre foi escuro total. Por isso até que eu acho que mãe tem o apelido de mãe coruja, porque coruja é aquela que enxerga à noite, de madrugada também, no escuro total a coruja enxerga, né? Então eu vinha do lado do berço dela, e só dava tapinha assim no bumbum, bem fraquinho, quase não, tentava o máximo que eu conseguisse não interferir, pra ela assim nem sentir, nem notar a minha presença, sabe? Mas saber que a gente tá ali e tentar dormir. E a Alice geralmente conseguia voltar a dormir. Se ela acordasse mesmo, do tipo assim, chorando, que precisava de mim, eu pegava ela no colo, acalmava, sem balançar, sem nada. Eu tirei a associação do balanço, não balançava mais ela. Acalmava, botava no berço de novo. Quando ela dormiu, né, botava ela no berço. E assim eu fazia todas as vezes que ela acordava na madrugada. Ela acordava cerca de 2 vezes na madrugada. Passou 3 dias que eu tinha tirado a associação do balanço, que ela já não dormia mais balançando. Eu tirei a associação do bater no bumbum e fazer o psh. Então ela mamava, saía do peito, né, depois que parou de mamar, dava chupeta e ela só ficava no meu colo e eu esperava ela dormir. Daí geralmente ela balançava, tá, fazia aquela dança, né? Depois que eu via que ela tinha dormido completamente, eu colocava ela no berço. E na madrugada, a mesma coisa. Quando ela acordava, eu só vinha do lado da cama, só fazia... esperava ela dormir. Se ela chorava mesmo que precisava vir no colo, eu pegava ela no colo, acalmava ela, sem balançar, sem bater no bumbum, sem andar pelo quarto, sem nada. Só acalmando ela no meu colo e quando dormia, botava no berço de novo. Uma outra coisa que aconteceu nessa época foi que uma coisa que eu li em um dos Instagrams que eu seguia e que pra mim foi uma dica preciosa foi: quando o bebê chora, que ele reclama de madrugada, a gente tende aquela coisa de vir atender o bebê bem rápido, que é pra nem dar tempo de ele acordar de vez, a gente já atender ele e já fazer ele dormir pra ele não acordar de vez. Mas fazendo isso, muitas vezes a gente tira a chance da criança de ela voltar a dormir sozinha.
Então, porque todos nós, a gente tem ciclos de sono, né? Então a gente tem um ciclo de sono, geralmente de 1 hora, 45 minutos. A gente dá uma acordadinha, a gente dorme de novo. A gente que é adulto nem percebe isso, né? Um ciclo de sono vai indo no outro até a gente acordar de manhã. Então a gente dá uma acordada nas madrugadas, a gente nem vê, a gente só vira de lado, se mexe e tal, e nem vê. E o bebê é a mesma coisa, só que o que acontece? Com os bebês que têm associação, cada ciclo de sono, para ele voltar a dormir o ciclo, ele não consegue fazer sozinho, ele precisa daquela associação que nós, pais, criamos neles. Então, quando eu li isso, né, quando a Alice resmungava de madrugada, eu esperava. Porque às vezes a criança faz, a gente já vem correndo, né, tá acordando, corre. Não, eu esperava. Às vezes ela fazia de novo, eu esperava, e ela voltava a dormir sozinha, gente. E eu lembro que logo em seguida ela começou a dormir sozinha. Então essa foi uma das coisas assim que pra mim foi primordial. Tinha vezes, é claro, que ela fazia e depois ela chorava. Tudo bem, eu levantava e vinha. Nunca deixei a Alice chorar para dormir. Nunca. Então quando eu via que ela chorava, esperneou, né? Tava chorando, eu ia, acalmava ela, sem tentar pegar no colo, né? Só no berço. Acalmava, dava chupeta, já que ela chupa chupeta, né? Acalmava. Às vezes funcionava, às vezes não. Às vezes ela tava chorando mesmo, eu pegava ela no colo, acalmava e botava no berço de novo. Isso, gente, a gente precisa pedir muita paciência, muito domínio próprio. Foi nessa época que não saía da minha cabeça aquela passagem bíblica que fala sobre os frutos do Espírito. E foi bem nessa época, na época que eu falei ali do auge do meu estresse, que Deus colocava muito na minha cabeça que eu precisava orar para que Ele me desse os frutos do Espírito. E eu orava muito, muito sobre isso. Todas as madrugadas que eu acordei, eu acho que assim, Deus me ajudou a aumentar a minha fé e a minha intimidade com Ele, orando muito sobre isso. Porque a gente precisa de muita paciência, mansidão e domínio próprio. Porque é cansativo, mas vale a pena. Bom, ali eu já tinha tirado as associações, só que faltava a última, que era o meu colo, né? A chupeta eu decidi não tirar, porque a Alice, ela não usa chupeta durante o dia, ela só usa chupeta pra dormir. Junto com a Naninha, ó, a chupeta tá aqui, tá vendo? A Naninha tá aqui e fica dentro do berço dela, então ela sabe que é só pra dormir. A gente nunca deu a chupeta quando ela era bebezinha, assim, em outros períodos. Então ela só usa pra dormir, então não é algo que eu vou tirar agora, eu quero tirar as outras coisas primeiro, né? O próximo passo pra mim é o desmame, daí mais pra frente eu penso na chupeta. Então tô muito tranquila em relação à chupeta, então a chupeta continuou. Mas ainda tinha o meu colo, porque ela dormia totalmente no meu colo. Eu não ninava mais, mas ela tinha que estar no meu colo, né? Eu fiz o teste de ela terminou de mamar, eu botar no berço, ela fez um berreiro, né? Eu tive que pegar. Então, o que eu fiz? Pra tirar ela do meu colo e colocar ela no berço e ela aprender a dormir sozinha no berço, digamos que ela mesma se ninar no berço, eu fiz um processo progressivo, então eu fui indo aos poucos. O que eu fiz? O primeiro dia, ela dormiu completamente. Depois que ela tava completamente adormecida, já com aquele sono assim, que o bico já saiu da boca, sabe? Que a mandíbula abriu e o bico saiu da boca, eu botei ela no berço. Esperei 2 dias, depois de 2 dias ela mamou, botei a chupeta. Quando ela tava quase dormindo, que eu vi assim, ela ainda tava chupando o bico, mas ela chupava o bico, daí ficava um tempão, daí ela chupava o bico de novo, sabe? Quando eu tô quase ferrando no sono, ali eu levantei com bastante calma e coloquei ela no berço e fiquei com a mãozinha nela, sabe? E ela dormiu. Passou 2 dias, né? Eu fiz 2 dias isso. Depois disso, mamou, chupeta e esperei mais um pouco. Eu lembro que eu contei até 120. Olha a loucura da mãe. Quando eu contei, depois que terminei 120, eu levantei com calma, coloquei ela no berço, esperei com a mãozinha nela, assim, esperei. Ela não acordou. Pronto, eu saí do quarto, ela dormiu. Passou 2 dias, né? No outro, eu contei até 60. Depois, passou 2 dias, eu contei até 30. E do 30 eu lembro que eu demorei um pouquinho mais, eu acho que eu esperei uns 4 dias. Daí eu contei até 15, orei bem baixinho ali, eu sempre oro, né? Ela tá no meu colo assim, mamando pra dormir e tal, oro e coloquei ela no berço. Nisso ela ainda estava acordada, porque pensa, eu contei só até 15, ela ainda estava acordada, né?
Então, eu lembro que foi um processo assim, que quando eu colocava ela no berço, ela dava uma boa reclamada, mas eu tentava não pegar ela no colo. Às vezes ela queria voltar pro meu colo, né? Porque tem dia que o bebê tá mais acordado. Quando ela voltava pro meu colo, eu esperava ela se acalmar, parou de chorar, vai pro berço. Chorava, chorava, chorava. Eu lembro que teve um dia em específico que foi assim, que ela já chorava. Eu pegava ela, nunca deixei ela chorando. Acalmava ela, parou de chorar, bercinho. Daí chorou. Pegava ela, acalmava, parou de chorar, bercinho. Até que eu só botei no berço, ela não chorou mais pra vir pro meu colo, tipo, desistiu, né? E eu sempre demonstrando pra ela que eu tava ali do lado dela e ela dormiu. E assim é até hoje. Ela ainda mama, né, com 1 ano e 10 meses. Ela mama, saiu do peito, chupeta, totalmente acordada. Eu oro bem baixinho, com a voz bem baixinha. E depois só levanto e coloco ela no berço. Pronto. Até hoje eu não deixo ela sozinha no quarto até ela dormir. Eu sempre fico aqui do lado, né, do berço. Não falo, não faço psh, não bato no bumbum, não faço nada. Mas eu fico aqui no quarto até eu ver que ela dormir. Quando ela para de se mexer, que tá dormindo, daí eu saio do quarto, né? Muitas mães aí, muitos Instagrams de sono falam pra gente já sair do quarto logo em seguida, né? Mas eu ainda prefiro ficar no quarto. Eu fico ali no quarto com ela, espero. E daí depois, quando ela já dormiu completamente, eu saio do quarto. Mas hoje ela já vai, então, pro berço totalmente acordada, né? Ela mamou, chupeta e berço. E eu fazia isso nas sonecas também, tá? Eu fiz ao mesmo tempo. Mas os Instagrams de sono aí que eu vejo também, os cursos que eu vi, dizem pra fazer separado e fazer primeiro sono noturno. Eu fiz tudo junto. Eu quero agora, aqui pelo meu caderno, meu diário, quanto tempo ela demorou pra dormir a noite toda. Deixa eu contar pra vocês os dias, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu sei o dia porque eu até assinalei, tá vendo? Com rosa, risquei um monte, que ela começou a dormir a noite toda. Foi, ó, ela tomou banho às 7h45 da noite. Eu colocava, gente, até o que ela jantou, ó. Nesse dia ela jantou mandioquinha, cenoura e carne moída. Daí ela mamou às 7h55, foi pro berço sem chorar, mas demorou pra dormir. Adormeceu sozinha e sem chorar. Ela dormiu às 8h20 da manhã, ela foi pro berço. Às 7h55 ela mamou, então vamos botar que ela foi pro berço às 8 horas. A Alice mama bem rápido. Ela demorou 20 minutos pra dormir e ela só acordou às 6h30 da manhã. Mas foram 18 dias desde que eu comecei o processo de tirar as associações lá do começo de ficar balançando. Pra mim, gente, valeu muito a pena. Eu tenho uma bebê que dorme muito bem, que é muito calma, que é uma criança tranquila. E foi muito bom pra mim, pro meu casamento, sabe? De eu colocar minha bebê pra dormir e poder jantar com meu marido e a gente não ter aquela coisa de que daqui a pouco ela vai acordar e a gente tá sempre estressado. Porque é o nosso filho, é o nosso sonho, a gente sonhou com isso, mas isso não significa que não seja cansativo, que não seja estressante, né? Outra coisa também que foi incrível pra mim foi eu não ter medo de sair, porque antes, cada vez que a gente ia viajar, principalmente pros nossos pais que moram em outra cidade, pra mim era assim, era um pesadelo, porque eu já ficava pensando que ela ia ficar acordando, que a gente ia incomodar as pessoas, porque a gente dormia na casa das pessoas, então assim, incomodar e a criança chorando de madrugada e estressante, sempre assim. E as sonecas todas no colo, né, nem se fala, gente do céu, às vezes estavam as pessoas sempre aproveitando lá, conversando, e eu tinha que ir pro quarto e ficar ali com a Alice no colo, né. Então assim, foi um processo
mas que valeu muito a pena. Foram 18 dias de todo esse processo até ela dormir a primeira vez. Depois que ela dormiu a noite toda, gente, ela dormiu e todo dia ela começou a dormir a noite toda. Quando ela acorda de madrugada até hoje é porque alguma coisa ela tem. Então, ou é um resfriado que pegou, ou é frio, ou é calor, sempre alguma coisa tem. Se ela acorda de madrugada, a gente sabe que alguma coisa tem. E dicas aí que eu dou pra vocês, né? Rotina noturna, fazer todo dia a mesma coisa. A Alice tem rotina até de horários, né? Respeita a janela de sono do bebê. Então, a janela de sono é o período que o bebê fica acordado entre uma soneca e outra, né? Isso faz muito parte da rotina do dia. Então, pesquisa aí na internet, janela de sono. Tem uma tabelinha de a idade do bebê, quanto tempo ele fica acordado entre uma soneca e outra. Então, por exemplo, hoje a Alice, ela fica cerca de 5 horas acordada. Então, ela acorda 8 horas da manhã, 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1 da tarde. E chega 1 da tarde, ela começa a ficar com sono e ela vem fazer a soneca. Então, assim, a gente não vai seguir completamente essa tabela, né? Nosso bebê não é um relógio. Mas se você for observar, é uma média que pra mim aqui em casa sempre funcionou. Então, principalmente quando é recém-nascido, né? Chega ali 3 meses, já tem mais ou menos uma média de tempo que o bebê vai ficar acordado. Daí você vê aquele tempo ali. Ah, deu 2 horas que ele tá acordado. Já é pra ele tá começando a ficar com sono. Daí você começa a observar o bebê. A Alice coçava a orelha. Ela tava com sono, ela começava assim, ó. Igual um cachorrinho, sabe? Com um cachorro assim, ela fazia assim. Era batata. Por quê? A gente não precisa esperar o bebê tá assim, caindo de sono, porque ele fica resmungão, chorão, reclamão. Então, você já adianta isso, né? Quando você vê que o bebê tá dando sinais de sono e a janela de sono dele já completou, você vai pro quarto, já começa a acalmar ele, dá um tetê, né? Um mamar. Já vai acalmando pra fazê-lo dormir. E uma outra dica também é, quando acordar na madrugada, não atender de primeira. Espera pra ver se realmente a criança vai chorar e vai te chamar, né? Porque às vezes, como eu falei, a gente vai correndo pra atender e a gente tira da criança a oportunidade de ela mesma conseguir engatar um outro ciclo de sono e dormir. E assim, outra coisa também é sobre o desmame noturno, né? A Alice, ela desmamou sozinha aos 6 meses e meio. Lembra que eu falei que ela começou a dormir sozinha? Ali ela mesma fez o desmame. Quando ela começou a acordar, lá pelos 8 meses e meio, que ela começou a acordar, primeiro dia eu dei o peito, porque achando que era fome, né? E não era. Mesmo assim, ela chorou um monte, ficou acordada um tempão. Então, no segundo dia, quando ela acordou de novo, eu já nem ofereci o peito. E só acalmava ela mesmo e tentava fazer ela dormir como eu conseguisse. E eu acho que quando a gente cria essa rotina e ajuda o bebê a dormir sozinho, ele acaba fazendo o desmame noturno natural, né? E daí é uma coisa a menos aí pra gente ter que fazer, né? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Não desista. Ore muito a Deus para que Deus te dê paciência e força nessa jornada. Lembra que nós estamos criando e plantando sementinhas, né? Que são os nossos filhos. E se você tiver pergunta, dúvida, deixa aqui embaixo, que eu tô pensando em pegar as perguntas e dúvidas desses comentários e fazer um outro vídeo respondendo, tá bom? Eu vou deixar aqui no box de informações também os Instagrams de consultoras de sono que eu seguia, vídeos no YouTube que eu assisti e também os 2 cursos que as minhas amigas me deram e eu também fiz, tá bom? E os livros também que eu tenho sobre sono e que eu li, eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar todas essas informações. Desculpa pelo vídeo enorme, um beijo, que Deus te abençoe, tchau!